tema de hoje é o que eu faria se eu tivesse uma clínica de estética. E dentro dessa opção que a gente colocou, temos 5 dicas do que daria para fazer para trazer mais rentabilidade, mais lucratividade e fazer a retenção dos seus clientes. Primeiro ponto, o que a gente faria? Venderia tratamentos e não só procedimentos. Quando a gente fala em procedimento, normalmente a gente está falando de um único serviço. Quando a gente fala de tratamento, eu consigo agregar coisas das quais eu vou aumentar o meu ticket médio, eu vou aumentar a recorrência dessa minha cliente dentro da minha clínica e, consequentemente, eu vou conseguir entregar muito mais a beleza que ela tanto procura, a saúde que ela tanto procura. Então, quando a gente fala em tratamento, eu estou falando de uma recorrência, né? E aí eu não estou vendendo algo isolado. E quando a gente fala de alguns tipos de tratamentos, né? Quando a gente fala de serviços de estética, é um leque muito grande. Então, assim, a gente fala que existem procedimentos que, de fato, são coisas que são uma única vez. Por exemplo, é o caso de uma aplicação de Botox. Se eu quiser uma aplicação de Botox aqui nessa linha, ele é um procedimento, certo? Se eu quiser fazer uma harmonização facial, aí eu já estou falando de um tratamento. É um tratamento onde pode ser que eu vá fazer a aplicação de ácido hialurônico em alguns pontos, o Botox em outras. Pode ser que eu vá fazer algum procedimento que puxe a pele, algum tipo de laser, algum fio de sustentação, uma limpeza de pele, um peeling. Então, aí eu tô falando de um tratamento para melhorar todo o aspecto da pele, deixar a pele mais saudável, mais bonita, rejuvenescida. Então, aí a gente fala de quando a gente entra em tratamento, eu entro já num combo de coisas. Não tô falando que você não vá vender procedimentos, mas o foco é em vender tratamentos. Porque você de fato fideliza, você aumenta a recorrência de compra, você aumenta a satisfação dos seus clientes, porque de fato você entrega muito mais, né, do que só aquele procedimento específico que vai trazer só um único benefício. Então, com o tratamento você vai entregar muito mais benefícios, né, a percepção de valor vai ser maior e essa cliente também vai te indicar, vai ter uma satisfação maior, né, vai te trazer muito mais faturamento. E quando você unifica esses tratamentos, a tendência é que você reduza ali o preço. E a cliente, ela tem essa sensação de ser beneficiada, porque você está vendendo, de fato, um tratamento, né? Você está vendendo não só um procedimento, e aí, com aquele combo, ela tem benefícios de desconto, né? Então, isso já é bem bacana. Ponto. Programa de fidelização. Isso, assim, parece até bobo, porque a gente vê que muitas empresas, né? E eu vejo muitas empresas de alguns ramos específicos, a gente vê muito de alimentação, né? A gente vê muito hamburguerias, pizzarias com programas de fidelização, né? Você compra a cada X unidades, você ganha mais uma, você ganha um percentual. E aí dentro de uma clínica de estética, dá pra gente fazer sim, e isso é muito bacana, tá? Dentro de um programa de fidelização, o que a gente pode colocar? Se a pessoa fechar um combo de tratamento X, ela ganha percentual de desconto, ou ela ganha mais um outro procedimento. Se ela indicar, a gente tem um programa de indicação premiada. Se ela indicar e a pessoa fechar, ela ganha mais um procedimento. Teve uma consultoria que a gente deu, que foi para uma clínica de estética, que essa clínica, ela já para agregar, ela vendia produtos, né, de skincare, já da linha dela, de uma linha já criada própria para a clínica de estética. E aí, dentro de um programa de fidelização, a cada 5 procedimentos, a pessoa ganhava um kit de skincare. E olha só que legal, é um programa de fidelização onde a pessoa sabe que na recorrência de compra, ela tem ali um valor agregado ao que ela gastou, ela tem aquele mimo, né, de saber que ela, né, recebeu aquilo lá, foi um presente para ela, e consequentemente para a empresa ela está aumentando o ticket de compras, ela está aumentando a fidelização do cliente. Nesses casos, quando você indica também, né, você está trazendo uma nova cliente, e aí o seu custo de aquisição é muito pouco, porque às vezes o que você tem que fazer de campanha de marketing para conquistar uma outra cliente, quando você tem uma indicação, muitas vezes, né, a gente fala que é uma indicação gratuita. Nesse caso, se for uma bonificação onde você dá algum benefício para essa sua cliente porque ela trouxe outra cliente para você, esse custo também vai ser muito menor do que se você for conquistar um outro cliente do zero, que de fato não conhece o serviço, né? Você tem todo um trabalho muito maior para trazer esse cliente, para trazer uma credibilidade, uma confiança no que você faz. Então, esses tipos de programas, né? Assim como se você também vender outros produtos agregados ali e que você tenha percentuais de descontos nas compras
Isso é muito bacana. Então, assim, claro que dentro de todos os negócios dá pra gente trabalhar nessa linha, a gente já fez programas de fidelização para outros tipos de negócio, mas falando aqui da questão de clínica de estética, dá pra fazer muita coisa bacana. A gente já fez muita coisa legal em clínicas de estéticas e dá pra gente fazer, porque tem clínicas que trabalham com muitos serviços. Tem algumas que são mais limitadas, mas tem outras que trabalham com uma nuance bem grande da questão de serviço. Terceiro ponto, o que eu vou bater na tecla sempre para qualquer tipo de negócio: experiência do cliente. Experiência do cliente, eu falo que vai ser um divisor de águas daqui para frente. Claro que a gente sempre falou muito sobre a experiência do cliente, mas a gente tem falado cada vez mais e vamos falar sempre mais e mais. Por quê, Fer? Porque a experiência do cliente ela é tão importante. Pensa, hoje a gente está em uma era onde as pessoas estão carentes, onde as pessoas estão preocupadas com diversas coisas, buscando autodesenvolvimento, onde muitas coisas que antes não tinham tanta relevância, hoje elas têm. E quando a gente fala disso, a gente fala muito da questão de emoções. Então, quando você tem um impacto com uma empresa, com pessoas que trazem emoções, que elas fazem com que você se sinta bem, com que você se sinta melhor, né? Que aquela relação de compra, ela tem benefícios muito maiores do que o valor monetário que você pagou, isso muda. Muda porque você traz um desejo maior de compra, você não esquece aquela pessoa que te atendeu, a empresa, o produto, o serviço, você não esquece, aquilo fica no teu coração, na tua mente. Então, as empresas que quiserem se diferenciar no mercado, com certeza são as empresas que vão pensar na experiência do cliente. E aí, nesse aspecto que a gente está falando de uma clínica de estética, não se diferencia para outros negócios. Você tem que focar na experiência do seu cliente. E aí, falando dentro dessa questão do nicho de clientes de uma clínica de estética, o que daria para a gente fazer? Primeiro, é entender toda a jornada do cliente. Quais os canais de atendimento que você tem? Você tem WhatsApp, você tem Instagram, você tem site, você tem atendimento telefônico, presencial. Como que é? Existe uma padronização? Existe uma escutativa? Você entende o que a sua cliente quer? Né? O que ela precisa? Então, ali já é seu ponto inicial. Quando esse cliente vem até a sua clínica, como que é o atendimento? Como que é a estrutura física? Tá tudo limpo, tá tudo organizado. Você tem um mimo lá para receber seu cliente. Hoje a gente vai em muitas clínicas, tem um cafezinho, tem um bolo, tem um lanchinho, tem alguma coisa para acolher aquela cliente, certo? Para ela sentir que ela tá num ambiente tranquilo, né? Muitas vezes ela tá com receio de algum procedimento que ela vai fazer, de sentir dor, ou ela sabe que às vezes tem um valor um pouco mais caro. Aquilo tudo que você entrega faz com que a percepção de valor mude. Então, a experiência, o contexto que você coloca o teu cliente muda tudo, certo? Então, você pensar exatamente em todos os detalhes. E tem um detalhe que é crucial, que é o pós-venda, o pós-atendimento. Quando essa cliente ela vai para a residência dela, ela tem orientação de todos os procedimentos, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, quanto tempo ela tem que ter de resguardo de alguma coisa, os cuidados em que ela precisa, se ela não pode passar algum produto naquela área em que ela fez algum procedimento. Você tem um zelo depois de perguntar se houve alguma intercorrência nesse meio tempo, né? Porque quando a gente fala de clínica de estética, muitas vezes a gente está falando de questões de saúde que envolvem, às vezes, aí algum tipo de intercorrência que precisa ser mapeado, precisa ser acompanhado. Então, existe esse acompanhamento? Então, esse é um ponto crucial. E esse ponto é para você entender essa cliente, mostrar para esse cliente que ela não está sozinha, que você está ali, que você está dando todo atendimento, ela tem esse acolhimento. Então, esse contexto todo faz com que você leve para esse seu cliente, para o seu cliente, aquela sensação de acolhimento, de cuidado, de empatia e de importância. E isso, com toda certeza, tem mudado e transformado pequenas empresas em grandes negócios. As empresas que cuidarem de experiência do cliente são empresas que se tornarão sustentáveis e perenes e, consequentemente, terão sucesso recorrente. Pense nisso. Quarto ponto, acompanharia indicadores. Fer, mas numa clínica estética, em clínica de estética você precisa acompanhar indicadores. O que são indicadores? É você mensurar tudo aquilo que está acontecendo dentro ali da sua empresa. Então, vamos lá. Vou analisar aqui na clínica de estética.
Quantos clientes entraram em contato? Quantos clientes pediram um orçamento de procedimento ou de tratamento? Quantos clientes fecharam? Opa, dentro da semana eu fiz 100 orçamentos. Quantos fecharam comigo? 20. Hoje, poxa, eu tive 20% só de fechamento. Por quê? Será que eu não estou conseguindo passar uma credibilidade, uma confiança? Será que eu estou usando, o meu valor está muito diferente da concorrência e a percepção de valor que esse cliente está tendo de mim não está de acordo com aquilo que eu estou esperando? O que está acontecendo? Então eu preciso entender, então eu preciso medir isso. O que mais que eu posso medir, Fer? Eu posso medir a taxa de retorno, a taxa de satisfação dessas clientes, né? Essa questão do quanto que existe de recorrência desses clientes, quantos clientes eu tenho aumentado, né? Ao longo do tempo, mensalmente, semanalmente, anualmente, em períodos. Qual que é o meu faturamento? Meu faturamento está aumentando, a minha margem de lucro também está aumentando, porque tudo aquilo que não é medido não é melhorado. Como que você sabe que você está alcançando um resultado positivo se você não está medindo? E para você medir, você precisa antecipadamente entender onde que você quer chegar. Ponto inicial, ponto final, criar aquelas metas, né, pequenininhas, mas isso dá papo para um outro vídeo. Mas é só para vocês entenderem que eu preciso ali estar acompanhando tudo aquilo que está acontecendo e vendo se as minhas ações estão surtindo resultados positivos. E aí, como quinto ponto, aumentar o ticket médio. Esse é um ponto que para todos os negócios a gente precisa levar em consideração. Aumentar o ticket médio. Por que aumentar o ticket médio? Porque muitas vezes eu vejo que erros até de grandes empresas vão muito atrás de novos clientes. Sempre aquela pressão em cima do vendas. E aí, ao mesmo tempo que você está, né, colocando muito esforço em vendas, tem cliente indo embora. Além de outros fatores que estão ali fazendo perder dinheiro. Mas, pensando aqui, você faz muito esforço de venda e tem cliente indo embora. E você não está olhando os motivos que estão fazendo com que seus clientes estão indo embora. Então, quando a gente fala em ticket médio, é que eu aproveite os clientes que eu já tenho dentro do meu negócio, dentro da minha carteira de clientes, e que eu consiga aumentar o consumo dele dentro do meu negócio, certo? Aqui falando de uma clínica de estética, quais outros serviços eu consigo oferecer para as minhas clientes para que de fato eu aumente o ticket médio, certo? Então eu posso vender combos de procedimentos, tratamentos, eu posso vender produtos de skincare, produtos de cuidados extras, né? Com aqueles procedimentos que eu fiz. Posso criar uma marca de produtos exclusivos da nossa clínica. Posso vender algumas vitaminas que podem complementar, assim como procedimentos complementares àqueles que a cliente já fez. Então, existe uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer para aumentar o ticket médio. E cada clínica, cada negócio tem as suas particularidades. Então, assim, aqui eu tô citando alguns exemplos que dá pra gente agregar. Mas sempre em cada empresa em que a gente vai fazer a atuação da consultoria, a gente faz uma análise do que de fato funciona. Porque aquilo também que funciona para um negócio não funciona para outro, entendeu? A gente precisa muito ver, né, o público-alvo, quais os procedimentos, os preços de cada coisa ali, procedimento, serviço, produto, enfim, a gente precisa sempre entender o contexto de cada negócio. Mas são coisas que dá pra gente agregar, é essa mentalidade que a gente precisa ter. A gente precisa criar oportunidades dentro lá do teu negócio para que você aumente o ticket médio. Não necessariamente você às vezes precisa aumentar clientes. Você precisa aumentar o seu ticket médio. Aproveitar o cliente que você já tem, que acredita em você, que confia, que tem recorrência, mas que também ele precisa comprar mais, certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas aqui de mais um negócio, né, desse quadro que a gente está fazendo, se eu tivesse seu negócio, porque sempre em todos os negócios dá pra gente pensar em oportunidades, dá pra gente identificar todos os erros, né? Cada negócio, cada empresa
tem gargalos e tem oportunidades inexploradas. E não é porque o proprietário, o gestor, não tem competência ou ele está errado, não está vendo. Simplesmente, às vezes, porque acontece. Às vezes, muitas empresas elas estão crescendo e aí elas não conseguem acompanhar aonde elas conseguem fazer aquelas pequenas mudanças, onde elas estão errando, onde elas estão deixando de ganhar clientes ou de perder clientes, ou quais as oportunidades dentro do negócio que elas poderiam fazer para aumentar o faturamento. E isso que eu tô falando não é um erro de proprietário, não é um erro do gestor por incapacidade, por ineficiência. São simplesmente coisas que acontecem. Por isso que às vezes a gente precisa trazer uma pessoa de fora, com um olhar, né, sistêmico, com um olhar mais aprofundado, que essa pessoa não esteja enviesada, né, do operacional daquela empresa, não esteja às vezes tão afundada dentro de uma cultura que está ali e que ela consiga, com um olhar mais estratégico, chegar dentro da empresa, fazer uma análise total e entender, ó, tem pontos aqui que dá pra gente melhorar, que sempre dá, e tem pontos aqui que, olha, tem tantas oportunidades dentro do seu negócio que você não tá vendo, que você pode, olha, sem investimento ou com pouco investimento, fazer um boom dentro do seu negócio, ganhar muito mais dinheiro. Espero que vocês tenham gostado, então curte, comente, compartilha, coloca aí qual que é o seu negócio, se vocês querem também que a gente entre numa outra abordagem, fale aí, dê algumas dicas dentro do que é seu ramo de atuação. Até a próxima!